Isso pode demorar o quê? 1000 anos? 500 anos? 600 anos? 1 milhão de anos? Até que essa massa gelada vire água e cubra toda a Terra? Então nós temos que ter um pouco de cuidado quando nós formos fazer uma crítica muito literal. Sim, perfeito. E temos que ter o cuidado de entender que o literal simplifica tudo. Porque para entrar em outra perspectiva, nós temos que fazer alguns estudos muito aprofundados. Para evitar esses estudos aprofundados, até porque o ser humano nunca teve tanto tempo para estudos aprofundados, vamos simplificar as coisas, mas dar sentido a elas. Por isso que eu penso que essa cronologia, ela nos satisfaz. Uma vez, na viagem, eu lembro que a gente estava indo para algum lugar ali, e a gente falou sobre a questão dos 40 dias, né? Porque Jesus no deserto ficou lá 40 dias, né? E tem muitas coisas que acontecem na Bíblia que eles falam 40 dias. E aí, quando a gente conversou contigo, você falou que existe um motivo dos 40 dias, que não Sim. necessariamente é literal, né? O que significa isso? Existe até uma realidade que o 40, né, na cultura judaica, dentro da filosofia judaica, e isso é muito interessante a gente refletir, que o Bira trouxe um princípio sensacional. O judaísmo, ele é sempre evolutivo. Então são várias formas de filosofias dentro do mesmo judaísmo, de formas de ver e interpretar. Então existe um princípio ali, Tiago, do 40 ser muito. Então Jesus 40 dias no deserto. Pode ter sido 40 dias literais? Sim. Mas vamos lá, ficar uma semana pra você é muito, sem comer e sem beber? Pra mim é. Então pode ter sido uma semana? Pode. Mas pode ter sido 50 dias? Pode. Então a gente pega o povo ali na cronologia do 40 anos no deserto, que eles poderiam ter ficado meses ali fazendo aquela trajetória. Então o 40 diante de meses que eles poderiam ter ficado é muito? É muito. Agora, 100 anos é muito? É muito. O fato é, ali existiu uma diferença de anos considerável porque foi-se uma geração e entrou na Terra Prometida outra. Então a gente vê que ali, mas para aquela perspectiva de vida, para aquela média de sobrevivência, 40 anos era suficiente? Se sim, ok. Mas às vezes, mas eles viviam ali 100, 80. Então 40 não muda uma geração. Então às vezes pode ser mais que 40. Entende? Então, essa perspectiva dentro de um princípio judaico também é real. Agora, vai existir também a corrente literalista. É 40, é 40, 40, acabou, fechado. Entende? E aí, então, aí a gente tem ali a geração de Noé, né? Só que a gente tem uma distância entre isso e o primeiro judeu oficial, digamos assim, ser intitulado, né, judeu de alguma forma, né? O que aconteceu para a gente chegar aqui? Bom, o pastor Candonga vai poder me ajudar melhor. Porém, o primeiro israelita, vamos chamar assim, foi Jacó, sem dúvida nenhuma. Porque Abraão, ele era um estranho naquela terra. Abraão, ele apareceu ali na região do Jordão, que eram terras férteis, que hoje chamamos de Galileia, como um invasor, ou vamos dizer, um sem terra, um migrante que apareceu ali, e a ele foi dado um nome de alguém que veio do outro lado do Jordão. E esse nome era um Rabiru. Então Abraão era um Rabiru, que nós conhecemos como um hebreu. Abraão era um hebreu. Logo ele procriou, teve filhos e tal, e Isaac continuou sendo um hebreu. Isaac constituiu sua família, teve filhos, etc. E logo nasceram os gêmeos, Esaú e Jacó. Esaú, primogênito de Isaac, né? O que tem o direito a todas as heranças e todo o poder que o pai Isaac vai deixar um dia. Mas a narrativa bíblica no judaísmo, ela vai mostrar aí o caráter, a importância do caráter. Esaú não estava preocupado com aquilo. Esaú estava preocupado com o seu dia a dia, com o seu bem-estar. Por exemplo, se ele tinha fome, mas não queria fazer a sua própria comida, então ele negociou a comida com o seu irmão, que não era o primogênito, chamado Jacó, e Jacó exigiu dele, em troca, em pagamento, o título de ser o primogênito. Esaú deu esse título ao irmão, mas isso não era suficiente. Ele precisava da bênção do pai. Só que o pai não ia abençoar uma mentira. Então o que Jacó faz? Ele engana o pai, se passando por Esaú,
e recebe a bênção. O caráter de Jacó não é bom. Negociou com o irmão, enganou o pai. Como é que esse cara pode ser um patriarca? Então Deus vai eliminar Jacó através de um soldado, de um mensageiro que vai encontrar Jacó em algum momento, que ele está sozinho, vai lutar com ele para eliminar ele, para matar a ele. Mas aí entra a determinação, né, pastor? Sim. Jacó era determinado. Ele não ia se dar por vencido. Ele lutou com esse cara que Deus mandou. E ele usou todas as artimanhas e toda a sua força e toda a sua determinação e ganhou essa luta. Venceu essa luta. Ou Deus concordou com essa vitória, com uma condição, que o caráter, o mau caráter, o Jacó, morresse nesse momento e que nascesse ali um caráter de acordo com a vontade de Deus, chamado Israel, aquele que teme ao Senhor. Aí começa o primeiro israelita, que vai ser o início do judaísmo como conhecemos hoje. Mas antes disso, já existia o monoteísmo dos hebreus. Aquele povo, aquelas tribos que vão ser um dia escravizadas no Egito, são as tribos dos hebreus. E elas somente serão transformadas em tribos de Israel quando 400 anos depois da morte de Jacó, eles sairão do Egito em procura da terra prometida. Até aí tá certo, pastor? Perfeitíssimo. Ouvir o Bira é bom demais, né? É gostoso, né? Agora, eu fico... Eu admiro muito a cultura judaica, né? Porque, por vários motivos, alguns eu falo daqui a pouco, outros eu já falei, mas, por exemplo, se a gente pega algumas estatísticas, né? Assim, a nação judaica, ela corresponde a menos de 1% da população mundial. É pouca gente. Eles foram perseguidos durante boa parte da história que a gente conhece. São apenas 14 a 18 milhões de judeus no mundo, cara. É pouca gente, né? Assim, é muito pouca gente. E a lógica do judaísmo é muito diferente do cristianismo, né? O cristianismo, ele acaba buscando novos cristãos, né? Digamos assim. O judeu não. Ele não vai atrás de novos judeus, né? Pelo contrário, é quase que... Assim, eu conheci pessoas que gostariam de se converter e é um processo complexo, né? Muito. Só que apesar de pequeno o número de judeus, 16% dos laureados com o Nobel em Ciência foram judeus. E você tem várias outras áreas onde os judeus eles foram e continuam muito bem sucedidos, né? Ao que a gente pode acreditar isso? Assim, é sorte? É acaso ou não? Ou existe algo por trás que, de fato, os judeus pensam diferente, foram criados diferentes? E sempre fazendo um disclaimer aqui, que a gente sabe que tem judeu rico, tem judeu pobre, tem judeu, enfim, tem de tudo, né? Como um ser humano, tem os altos e baixos, tem os dois extremos. Mas... por que quando a gente olha para as estatísticas, a gente geralmente vê judeus conseguindo desempenhar tão bem na sociedade? Bom, temos que voltar um pouquinho na história, 2000 anos atrás. Judeu é sempre isso, né? Temos Por que voltar. tá lá? 3 mil anos atrás. Nós temos que voltar a 70 2 mil metros anos abaixo do atrás. solo. Há 2000 anos atrás, o Império Romano decide liquidar, extinguir as tribos de Israel ou as tribos daquela região chamada Palestina, terra de Canaã. E, nesse momento, eles promovem vários ataques, e o maior de todos é a destruição do Templo de Jerusalém. Posto isto, nós vamos falar de quase 2000 anos antes disto, quando as tribos dos hebreus chegam do Egito para um deserto inóspito, uma terra sem direção, uma terra sem nenhuma condição de sobrevivência, e ali eles habitam por muito tempo. E nesse momento da história eles vão receber ordens, mandamentos, que virão de Deus, através do seu líder chamado Moisés. São 613 mandamentos que Deus vai estabelecer com eles. E se eles aceitarem, como aceitaram esses mandamentos,
e cumprirem, como vem cumprindo até hoje esses mandamentos, eles estarão aliançados com Deus. Aliança entre aquele povo e Deus. E Deus fará daquele povo a mais próspera nação, segundo a vontade de Deus. E a vontade de Deus não se discute. Ok. Muito bem. Agora vamos para 2000 anos atrás. O Império Romano decide acabar com isso. O Império Romano entende que a vontade de Deus não se discute, mas os exércitos romanos são poderosos para acabar com isso. E eles vão destruir o templo, vão destruir a fé judaica, etc. Vão escravizar os judeus, levar para Roma como escravos, etc. Mas muitos fugiram. Muitos, centenas e milhares de judeus fugiram. Fugiram a pé, andando a pé em direção à Galileia, subindo as montanhas, entrando na parte do que conhecemos hoje como Líbano, caminhando a pé dia e noite, semanas, meses, anos, Que é longe. chegando na Turquia, chegando na Grécia, e continuam andando, nascendo filhos, velhos morrendo, jovens crescendo e andando. Chegam na Polônia, como conhecemos hoje Polônia, Rússia, como conhecemos hoje, chegam na Espanha, chegam em Portugal. Dali não dá para continuar mais porque tem um mar, tem o Oceano Atlântico. Então eles saem de Jerusalém há 2000 anos atrás e caminham por vidas e vidas, gerações e gerações, fugindo do Império Romano. E vão habitar em toda a região da Europa. Em cada lugar que eles chegam, pastor, eles vão encontrar um mundo não monoteísta, um mundo não judeu, um mundo não hebreu. E vão encontrar um mundo que eles não conheciam. E as gerações vão se adaptando, vão se conectando, vão se misturando, vão se miscigenando. O que eu quero explicar com isso? Não são muitos judeus que existem hoje, numericamente. Mas e o DNA? Se fosse possível hoje fazer uma coleta do mundo, da população mundial, e examinar quanto disto é descendência da diáspora, talvez chegássemos a bilhões de judeus no mundo. Mas, por exemplo, quando Pedro Álvares Cabral chegou no Brasil, ele trouxe os melhores artesãos, os melhores marinheiros, os melhores, como se diz, condutores, né, para as caravelas, que era tudo pela astronomia e tal. Quem era essa gente? Eram os judeus. Os primeiros colonizadores das Américas foram judeus, porque eles tinham o conhecimento da ciência, da tecnologia, porque no judaísmo, uma coisa importante que às vezes passa desapercebido, e na história da humanidade ela é extremamente fundamental, é você saber ler e escrever.